Questão 128, prova rosa, Enem 2020. Temos aqui, pessoal, ó, uma questãozinha de evolução. Como nós sabemos, é uma das frentes que o Enem sempre cobra. Toda prova do Enem aparece algum tema dentro da evolução. É mais clássico cobrarem as teorias evolucionistas. É mais comum as teorias evolucionistas, mas nessa provinha do Enem aqui, o que ele trouxe para nós foi uma questão de especiação, ok? A questão aqui 128 é uma questãozinha de especiação na prova do Enem. Uma população, momento A, sofre isolamento. Então vejam só, ele diz para você que essa população no momento A, ela sofre isolamento em duas subpopulações, que é o momento B. Se nós olharmos a figura, dá para você perceber nitidamente. Nós temos aqui a população no momento A, e aí ocorre um isolamento, aqui muito provavelmente um isolamento geográfico, que dividiu essa população A, essa população ancestral, em duas subpopulações, que ele chamou aqui momento B. Por um fator de isolamento 1, muito provavelmente, conforme eu disse, esse isolamento é um isolamento geográfico, uma barreira geográfica que provocou a fragmentação da população A em duas subpopulações. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem no momento C. Então veja só, a população A foi fragmentada, surgiram duas subpopulações. Essas duas subpopulações não mantêm contato, porque nós temos aqui um fator de isolamento 1, que é um isolamento geográfico, geograficamente separadas durante um certo intervalo de tempo. Essas duas subpopulações foram acumulando diferenças fenotípicas e genotípicas que fizeram com que elas se tornassem cada vez mais diferentes. E ele fala para você que essas diferenças, elas estão representadas na figura pelas tonalidades de cor, mais claro, mais escuro. O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1, ou seja, depois de um certo tempo, esse fator de isolamento, essa barreira geográfica desapareceu. Vejam só, nós temos aqui o desaparecimento da barreira geográfica. Com o desaparecimento dessa barreira geográfica, nós temos um momento D, ou seja, não havendo mais a barreira geográfica, essas subpopulações que até então estavam geograficamente isoladas, agora elas podem novamente se encontrar. Não existe mais uma barreira geográfica, elas podem novamente entrar em contato. E aí vejam o seguinte, se nós olharmos o momento D, a situação D1, perceba que no momento D, situação D1, olha só, nós temos a população mais escura e a população mais clara. Essa imagem mostra para vocês que elas não se misturam, ou seja, essa imagem mostra para vocês que existe entre elas agora um isolamento reprodutivo. Primeiramente surgiu um isolamento geográfico, ficaram muito tempo separadas, acumularam diferenças, e nós percebemos que essas diferenças foram suficientes para que elas se tornassem reprodutivamente isoladas. Se elas se tornaram reprodutivamente isoladas, então elas se tornaram novas espécies. Ocorreu então em D1 uma especiação. Agora veja que em D2 as cores são as mesmas. Se as cores são as mesmas, de acordo com o próprio enunciado do exercício, mostrando que as populações aqui têm as mesmas cores, ele está mostrando para você em D2 que ainda há um contato entre essas subpopulações, ou seja, ainda existe entre elas um fluxo gênico. Não há, então, um isolamento reprodutivo.
na situação D2, não configura-se um isolamento reprodutivo, não configura-se uma especiação. A especiação foi configurada em D1 pela diferenciação de cores, apontando que há entre essas subpopulações um isolamento reprodutivo, que se deu em função inicial de um isolamento geográfico. Fazendo essa análise da figura, nós temos o seguinte: a representação indica que no momento D, na situação. Então, no momento D, nós temos duas situações. Nós temos a situação D1, em que claramente houve uma especiação, em que claramente mostra-se o isolamento reprodutivo. Podemos até mesmo dizer que, tendo ocorrido o isolamento reprodutivo e considerando que antes ocorreu um isolamento geográfico, em D1 nós estamos diante de uma especiação alopátrica. Lembre-se que a especiação alopátrica é aquela em que o isolamento reprodutivo ele é precedido por um isolamento geográfico, que é o que de fato aconteceu. Agora, na situação D2, não houve especiação. Por quê? Porque não foi constatada na situação D2 o isolamento reprodutivo. De fato, acumularam diferenças, mas essas diferenças não foram suficientes para levar ao isolamento reprodutivo, logo, não se tornaram espécies diferentes, não ocorreu especiação, ok? Então, no momento D, na situação, vamos lá para a alternativa C. Na situação D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Olhem só o diagrama. Na situação D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Sabemos que elas estão separadas pela diferenciação de tonalidades, o que não foi observado em D2. Então, na questão 128, uma questão de evolução, cobrando conceitos referentes à especiação, ficamos com a alternativa C. Na situação D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Tranquilo? Uma boa questão também, uma questão de nível médio. É a terceira questão de biologia aí que traz um grau de exigência um pouco maior. A questão de sistema BO, com um equilíbrio gênico, essa questão de evolução envolvendo conceitos de especiação e aquela questão de mutação, falando sobre as espécies de café, a tetraploidia e, consequentemente, o porquê que essa espécie se tornou tetraploide. São as três questões de biologia de maior exigência nessa prova do Enem. Beleza? Valeu, brigadão, até uma próxima.